Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quinta-feira, 2 de abril de 2026 e foco no petróleo, na guerra do Irã, ou seja, contrariando as expectativas de praticamente de todo o planeta Terra, a guerra lá no Irã, nos Estados Unidos contra o Irã, com Israel, recrudesceu, ou seja, aumentou. O Trump estava anunciando que a guerra ia terminar, a gente até esperava que no discurso que ele fez ontem à noite ele viesse com esse anúncio de retirada dos americanos, que a guerra estava resolvida, aquela ameaça de construção de bomba nuclear pelos iranianos estava resolvida, e nada. O Irã redarguiu dizendo que vai até atacar os Estados Unidos, além de atacar Israel, mandando míssil nos países vizinhos que são aliados dos americanos, enfim, um treco, um rolo que vai afetar praticamente o planeta, incluindo, claro, nós, você, produtor rural. Petróleo agora, vou mostrar já, mas já chegou a subir 12% de alta, agora vale 111,76. Mas vamos passar as notícias. Primeiramente, o Trump dizendo, olha, discurso de Trump sobre o Irã faz o preço do petróleo subir, bolsas caem, porque ele diz que vai continuar por longo tempo, diz que vai fazer os iranianos voltar à idade da pedra, vai destruir tudo que eles têm lá de infraestrutura. A segunda manchete, o petróleo subindo 7% após Trump dizer que os Estados Unidos manterão ataques ao Irã. Está subindo muito mais agora. Os últimos preços do petróleo, o WTI, que é o mais fino, que é produzido pelos americanos, o Sérgio vai explicar isso, 111,42 agora há pouco, 11,30 de alta, enquanto que o Brent, superado pelo WTI, o mais pesado, 107,81 dólares por bushel, 6,57. A Petrobras se beneficia disso. É bom lembrar que o Brasil produz muito petróleo grosso, o Brent, não refina, né? Gastamos dinheiro evaporou e continuamos dependendo da importação de diesel. Bom, o fim é que o Trump, por sua vez, diz assim, eu não preciso do petróleo que passa lá pelo Estreito de Hormuz. Né? Eu tenho o petróleo aqui da Venezuela, eles compram da Venezuela, estão pagando para a Venezuela vai ficar rica novamente. Então, Trump conta com o petróleo da América, enquanto que lá na frente o problema é da China, o maior importador de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Esse é o problema, o Sérgio Braga vai nos trazer já as informações atualizadas, enquanto que aqui no Brasil, vejam aí a dívida. O FMI está dizendo que a trajetória de alta da dívida do Brasil deve alcançar quase acima de 98% do PIB em 5 anos. Nós vamos trabalhar para pagar dívidas. Para o ano, pode deixar o título aí, Davi. Para o ano, a estimativa já é de 91,4% do PIB. Estamos atrás do Bahrein, que está lá naquela briga, da Ucrânia, que está em briga, e também da China. Mas esses países usam outros métodos para chegar a esses números. O fato é que nós já estamos trabalhando essencialmente para pagar dívidas aos bancos. Feitas por quem? Por quem está com a caneta na mão, pelo Lula, essencialmente. Falando em Lula, por isso exatamente que a Veja está publicando essa pesquisa aí. Para brasileiros, corrupção, saúde e segurança pioraram com Lula no governo. Que novidade, não? Nós que estamos sabendo disso, sentindo isso na própria pele aqui nos nossos dias. Muito bem, vamos ao Sérgio Braga para atualizar os números, começando, vai passar a soja em tempo real, né, Sérgio? Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. 28 graus em São Paulo, céu encoberto, véspera de feriado. Amanhã não haverá negociações no mercado, tanto da B3 quanto o mercado cambial aqui no Brasil. Feriado, portanto, sexta-feira santa. Bom, o mercado hoje segue atento, como você mesmo disse, aos preços do petróleo, mas aí está a soja, nesse momento, em queda. A 0,43% de queda, 11 dólares mais 64. Quanto ao mercado em tempo real, daqui a pouquinho a gente coloca para as demais posições quanto da participação do Brandalize, o dólar nesse momento segue a R$ 5,16 mais 10. Já o índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, sobe 0,11%. 188.165 pontos. Agora sim, mostrando todas as cotações, a soja na Bolsa de Chicago tem queda de 0,45% em tempo real, 11 dólares, 63 mais 75, milho, 0,53 de queda, 4 dólares, 51,60. Estável está o trigo, depois de ter superado 6 dólares por libra-peso, agora cai a 5,97 mais 10. O café negociado, aliás, o café negociado por libra-peso, 0,13% de queda a 297,42. E cai também o café robusta na Bolsa de Londres, 3.467, uma queda de 1,42%. Falei sobre o trigo por bushel, 5 dólares 97 e 10. Açúcar, 15,07, cai 1,44. Algodão, 70,81, 0,07% de alta. Petróleo, WTI, 110 dólares e 94, alta de 10,81%, enquanto que o Brent, que é o petróleo um pouco mais grosso, segue a 107 dólares e 64, é referência inclusive para o Brasil, 6,39% de alta, portanto uma alta e uma diferença. Agora, historicamente, o Brent sempre tem um preço mais alto e passou ao WTI, que é o petróleo mais fino, a alta agora, uma diferença de 4 dólares por barril, portanto o WTI passa a ser o petróleo mais caro nesse momento nos Estados Unidos. O ouro, 4.682 dólares, 4.684 agora, uma queda de 2,72%. Lembrando, João Batista, que os Estados Unidos passaram, portanto, com essa guerra lá no Oriente Médio, a serem os principais produtores de petróleo. E esse petróleo WTI é o mais fino, inclusive é importado por outros países para poder fazer o chamado blend com o Brent, né? Blend com Brent, né? Mistura, ou seja, do petróleo WTI, que é mais fino, com petróleo mais grosso. Inclusive, o Brasil precisa dessa mistura aqui e importar também, além do óleo diesel, o WTI, João. Pois é, além do óleo diesel. Essa é uma história, eu entendo por que a imprensa não coloca isso em destaque. Nós não temos diesel, o preço é alto porque nós não temos refinaria. As 5 refinarias maiores são do tempo dos generais. Não sei por que não se coloca isso. Onde foi parar aquele dinheiro aplicado lá na refinaria de Pernambuco, né, que era em associação com a Venezuela lá do Maduro? Cadê o dinheiro? Hein? Cadê o dinheiro? Muito bem. Olha aqui, informação de última hora. A Reuters está dizendo aqui que o Irã está elaborando um acordo, um protocolo com os Emirados do Omã para supervisionar o Estreito de Hormuz. Estão encontrando um jeito de liberarem os navios, claro, não se sabe se eles vão pagar pedágio ou não, mas ações reduzem perdas, petróleo começa a recuar após esse relatório sobre o canal de Hormuz, supervisionado agora, que pode ser supervisionado agora por Omã. Daí, pode ser que os preços deem uma acalmada. Nós vimos o preço do petróleo chegar a 12, agora está reduzindo, agora está exatamente com 11 de alta o WTI. Dito isso, vamos saber do que isso significa para os preços da soja, para os nossos poços, para os produtores brasileiros, para o agro, enfim, com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Davi. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Muito bem, Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Ontem o Trump mandou para 6 o truco, passou para 9 e mandou para 12 e disse que está com o gato e o copo na mão. Vixe. Então, e esse acordo aí, o Man vai supervisionar o Estreito, tal, encontrar um jeito, né? Vai sempre se dar um jeito, porque do jeito que estavam indo as coisas até ontem à noite era pedra sobre pedra, né? Ou seja, o Trump disse que os iranianos iriam retornar à idade da pedra, porque ele ia destruir tudo. João, e tem potencial, né, de eliminar as centrais elétricas e tem uma ilha de embarques de petróleo ali do Irã, que também, com poderio americano, eliminaria aquilo ali e o mercado do petróleo ficaria muito tempo sem oferta, né? Porque o Irã é muito importante na oferta mundial de petróleo e fertilizantes. Vamos, viu, Vladimir? A grande questão, João, é se o Irã não está blefando de novo, né? Vamos ver aqui. O jogo está sendo um jogo de blefes. O Como Trump eu disse disse que ia ontem, acabar a guerra, daí à noite jogou a guerra de novo. É um como eu jogo disse de ontem, blefes. né? Repetindo, ah, numa guerra, numa batalha, a primeira vítima é a verdade, ninguém sabe, né? Mas, enfim, a gente tem que seguir o dinheiro. Só lembrando, Vladimir, um detalhezinho muito rápido antes de entrar no mercado. Enquanto que os americanos mandam um homem para a Lua, tá? Vai girar lá em torno da Lua durante 10 dias, os outros foguetes vão lá em cima das pessoas. Como é que você vê isso, Vladimir? Olha, João, a questão da guerra aí, a guerra é uma estratégia do governo Trump, João, porque os americanos não dependem daquele petróleo daquele Estreito do Hormuz ali, de Hormuz, na realidade é Hormuz. Uhum. Mas ele consegue afetar praticamente a Europa inteira, né? Que é a França, a Inglaterra, a Alemanha, todos que estão ali não querendo participar dessa situação, estão fortemente atingidos e já estão numa crise braba. A Europa está derretendo, né, João? E o outro que ele afeta é a China, né? Então, automaticamente com essa guerra ele acaba afetando aí os desafetos dele. Então, isso para ele, essa guerra e a continuidade, talvez até seja interessante mais alguns dias. Só que dentro dos Estados Unidos já está se colocando que precisa encerrar em pouco tempo para dar uma acalmada no petróleo, para não pressionar ainda mais na bomba dos consumidores americanos. Mas o fator guerra para as agrícolas hoje, por exemplo, ele começou olhando um pouco o petróleo em alta e estava todo mundo mais positivo, né? Soja, 5, 6 pontos de alta, 7, milho também, trigo. E agora o mercado das agrícolas já está mais acomodado, né, João? Ele já está vendo que esse fator aí, ele foi um fator que perdeu forças até o meio-dia e automaticamente agora está no 0 a 0. É um período de calmaria, então Tá. não mostra muito fôlego. Dá para notar que a soja está segurando um suporte ali no 11,5, mas está com a dificuldade de passar do 11,90 aí para buscar 12. Ela tem que ter um fator novo para conseguir isso aí. Mas também ela está bem base boa nesses 11,5. Aí 11,40 é o suporte forte do momento e 11,90 é a resistência. E 12 é uma resistência muito forte da soja se a gente olhar no lado técnico dela, né? Range entre 11,40 e 11,90, diz o Vladimir Brandalize. Vamos confirmar os números com Sérgio Braga. Sérgio, como é que estão as cotações nesse instante? Bom, vamos lá. Portanto, soja em tempo real, US$ 11,64 mais 50, recua 0,34 para o maio. Demais posições, Davi da Luz coloca na tela, todas elas em queda, mas tem um delay ali, 11,64 maio, julho 11,80 mais 50, agosto 11,75 mais 75, setembro 11,53. Recua a soja em média 400 por bushel na Bolsa de Chicago. Tem a queda também para a soja negociada para o julho, na B3, base Porto de Paranaguá, US$ 26 mais 5, uma queda de 0,27, também com delay. João e Brandalize. O Vladimir, está mais para 11,40 ou 11,90? Olha, João, em princípio, vamos dizer assim, para um 11,60, 11,70, né? Nem para um, nem para o outro. Ele tá para ficar no meio do caminho aí, que é uma posição que continua dando indicativos aqui, principalmente agora, né? Que o Brasil está com pressão forte agora. O Brasil, que é o maior fornecedor de soja nesse momento e vai continuar nos próximos meses. E os níveis que têm sido praticados nos portos. Hoje está
de 129, R$ 129 até 137. Então, hoje ele está um real melhor que ontem nos portos. E alguns negócios têm saído, né, João? Então, o momento que deu mais negócio quando estava de 132 a 142, a posição de abril até agosto, negociamos aí na segunda-feira quase 1 milhão de toneladas, na terça-feira também mais ou menos isso, e ontem o mercado já deu uma esfriada, uns 300 mil, hoje estão falando de 200 mil até agora. Então, vai fechar aí a semana, que está encerrando hoje, umas 2,5 milhões de toneladas negociadas, sendo que o normal seria uns 4 milhões de toneladas, em função do que o mercado de Chicago acabou entregando um pouco do fôlego, né, no pregão, principalmente ontem, né? Então, ontem deu aquela barrigada, entregou pontos e deu acomodada. Hoje ele tentou recuperar, não conseguiu e agora já está entregando de novo. Então, agora à tarde provavelmente vai esfriar o mercado. E a véspera-feriadão, né? Véspera-feriadão, volta só na semana que vem, né, João? Pois é, e as condições que estão na mesa é mais ou menos assim. Trump diz que a guerra vai se prolongar, os preços estão explodindo, a inflação subindo, ninguém sabe, de repente pode terminar daqui a pouco, é uma incógnita, e os brasileiros, os produtores brasileiros, segurando a soja. Segundo os cálculos da Brandalize Consulting, cerca de 90 milhões de toneladas ainda estão nas mãos dos produtores ou dos seus intermediários, né? As cerealistas, as revendas, as cooperativas e as tradings. Portanto, esse preço é um preço de expectativa, que a gente chama de especulação. Estamos especulando que vai subir, mas pode cair ou não, Vladimir Brandalize. Olha, João, se o produtor seguir retendo e vendendo, vamos assim, lentamente, o mercado não cai muito, não. Mas também, como temos um grande volume de soja, é muito difícil de subir, né? Também o degrau de cima está mais complicado que o degrau de baixo. O problema agora é essas próximas semanas, né? Agora abril é mês de pagamento de dívida, né, João? Então, o produtor vai ter que fazer caixa, né? E caixa com soja pressionando. Se a gente olhar o prêmio aí tá quase zero aí no curto, né? E se a gente pegar um prêmio ali do mês de julho, agosto, já é um prêmio de 40, 50 pontos. Então, isso dá $1 e pouco a mais por saca, pelo menos, somente olhando a prêmios, né, João? Então, esse é o gargalo, né? O produtor deixou para vender agora na boca da dívida, vai ter gente que vai ter que vender e talvez até caia um pouco aí nas próximas semanas, justamente por causa disso, né, João? O pessoal ontem já tinha reclamado, né? Lembra que ontem o pessoal reclamou que o mercado tinha caído R$ 4 aí no balcão? Justamente porque estamos entrando no mês de dívidas. É um período que o produtor normalmente não deveria estar querendo pagar dívida com soja. Ele deveria estar com o dinheiro em caixa, já preparado para pagar essa dívida, ou não ter que pagar dívida nesse mês, que é um mês de maior pressão de oferta. E a colheita agora acima de 80%. Né? Então a safra está chegando. Quem está atrasado na colheita é o Rio Grande do Sul com 25% nesse momento. O resto já colheu quase toda a soja. Pois é, mas nós temos que lembrar que quem carrega a soja, quem vai deixar para vender mais à frente, tem contra ele o tal do carrego. Você sabe, quebra técnica, né? Principalmente a Selic, que você não aproveita. Segundo os cálculos da nossa co-irmã aqui, a gestão UTID, o custo de carrego para os próximos 7 meses já está em R$ 18,25. R$ 18,25, Vladimir, é em reais, em cima do preço atual da soja? É isso? Isso é fazendo o cálculo financeiro, né, João? Você pega o cálculo do valor da soja de hoje, você carregar ela para frente, você teria que valorizar ela R$ 18 para compensar todo esse carregamento do estoque, né? Em custo de estocagem, custo de perdas, custo do dinheiro. Então, é isso que essa conta faz, né? A conta que diz, ó, se não valorizar R$ 18, o produtor não vai cobrir o que valia lá 7 meses atrás, né? A renda fixa até outubro daria por saca R$ 7,44. A hora que ele carrega, ele abre mão desse 7,44, certo, Vladimir? Exatamente. Perde isso aí, né? Isso aí computa com o carregamento, né? O custo do dinheiro, né, João? E se ele fizer negócios, vender e botar o dinheiro para carregar, né? Aliás, botar o dinheiro na renda fixa, ele estaria evitando o carrego, pegando esse 7,44 da renda fixa, ele estaria fazendo uma economia indireta no financeiro
de 25,69 por saca, Vlamir Brandalize. Ô, louco! Isso se a gente computar o que perdeu, se segurar, e o que E, pode pe... ganhar. Então, e pode pegar. esse é o valor, né? É isso aí. Pô, é bom a gente alertar, né? O pessoal fica bravo com a gente quando a gente fala isso, né? Que o produtor não produz soja, o produtor não produz milho, ele não cria gado, ele não produz café, ele é um administrador, ele produz dólar, ele produz renda. Ele tem que saber fazer isso, caramba. Certo, Vlamir Brandalize? Exatamente, João. Tem que saber negociar e usar do mercado financeiro também, né, João, para É. O, a escapar gest... de riscos. o pessoal do Gestão TD disse que esse negócio aí chama-se hedge de caixa. Ter grana na mão. Como é que faz isso? Ligue para a Gestão TD. Olha o telefone aí, 199-7110-8610. Quanto custa para ligar? Nada. Enche o saco dos caras lá, ué. Mas vocês falaram que tem hedge de caixa? Que treco é esse? Pergunte. Ah, mas tem que fazer uma posição em Chicago? Tem. Quanto custa? Cara, informação vale ouro. Vlamir Brandalize, régua na soja. Olha, João, a semana da soja vai fechando com algumas notícias até boas aí que teve negócios, né? Porque ela vinha de mercado mais lento aí nas últimas semanas, com exceção da semana passada, que foi uma semana boa. Essa semana o ritmo de negócio ele foi de ontem e de hoje foi mais lento, né, João? Mas é uma semana de feriadão, né? É uma semana típica que também não dá para esperar muito dela, efetivamente. A semana que vem vai ser outra semana e provavelmente vai ter muita gente que precisando vender soja a partir da semana que vem, João. Vamos ver como é que vai andar, mas essa é uma semana de calmaria e a guerra influenciando, mas já não influenciando tanto assim, né, João? O pessoal vê que o Trump fala uma coisa um dia e no outro dia ele desmente ou fala diferente. Esse é o estilo Trump. Mas é bom a gente olhar o dinheiro, né? Como dizem os americanos, follow the money, siga o dinheiro. E o petróleo agora, quanto está, Serginho? Quanto está o petróleo aí? Quanto está o petróleo? Fala aí para mim. Petróleo, porque Vamos apagou lá, o aqui. petróleo nesse momento, vamos dar uma olhadinha aqui também. Cadê o petróleo? Parece que subiu aqui da Cadê o tela. petróleo? Sumiu. Cadê o Sumiu. petróleo, Davi da Luz? Coloca aí para gente a tela em tempo real. Você tem como colocar, Davi? Cadê o Tem. petróleo aqui? Ah, sim, tá aí. Alta de 11,75% a 111 Nossa. dólares mais 85, portanto, o petróleo sobe na Bolsa de Londres e de Nova York, sendo que agora a alta para o petróleo em Nova York é maior do que da Bolsa de Londres, tanto em percentual quanto também de valores, João Batista. Duro é para quem tem pouca soja, ou seja, em termos de produtividade. A gente está falando de lucratividade, que é essencial, né? Porque a pessoa produz dólar, mas para produzir dólar precisa ter o grão. E aí começa o drama. O pessoal do Rio Grande do Sul, o amigo do Vlamir, o Lúcio Fava, ele trabalha dia e noite, viu, pessoal? Dia e noite. Essa noite você estava dormindo? Eles não, eles estavam lá na labuta. E mostra a outra foto aí. Fala aí, Vlamir, do seu amigo aí lá no Rio Grande do Sul. Olha, João, são lavouras que foram afetadas pelo clima, né? Dá para ver que ela não está bem parelha, né? Ela está com um grão mais leve, 35 a 45 sacos por hectare. Num pessoal, família Fava ali é um pessoal que toca uma lavoura com alta qualidade, alta tecnologia, muito bem tocada. É uma região de lavoura de solos muito bons, mas depende do clima e das chuvas, né, João? Então, novamente perdendo potencial produtivo, perdeu muito, né? Perdeu metade do que poderia colher, né? Isso é uma situação que vai se generalizar aí no Rio Grande do Sul aí, com grandes perdas, né? O potencial da safra gaúcha caiu, né? Era uns 25, 26 milhões de toneladas, agora talvez não, nem passe de 20 milhões. É isso que a gente está vendo por ali no Rio Grande do Sul, com 25% colhido até hoje. Tá. Fotos enviadas pelo Lúcio Fava, lá de Eugênio de Castro, Rio Grande do Sul. Bom, vamos pular para o milho. Mais alguma consideração, Dom Vlamir? Olha, João, a gente tem que alertar que essa guerra está trazendo um efeito, o produtor começa a se preparar aí para os insumos da nova safra aí, porque ninguém sabe como é que vai ser a oferta de fertilizantes. Rússia e China, que são os grandes fornecedores de fertilizantes, estão colocando regras para exportação, segurando exportação, limitando. Está tendo problema por lá. Lá fora vai ser
Um problema para o produtor que deixar para a última hora. Fica de olho, se tiver uma relação de troca atrativa, faz, não deixe para amanhã o que dá para garantir hoje, né, João? Tá aí, hoje nós vamos ter também às 8 horas no YouTube a divulgação de um vídeo que eu gravei junto com o Vitor Caso, do Sistema Venda na Hora Certa, porque os meninos lá, os meus netos, junto com o Vitor, estão promovendo dia 11 e 12 de abril uma live, um mini curso, 2 dias, né, sábado e domingo, para você aprimorar a sua comercialização e trazer a família. Chama-se O Legado da Comercialização, que é um jeito de saber como é que você está transferindo para a sua família o seu problema ou uma solução. Se o seu filho sabe tocar os seus negócios, sua mulher está por dentro, né? E a sua filha, aquela que te dá de dedo, ela está por dentro. Então, viu, Brandalize? É um mini curso, né, para a família. Imagina que bela ideia, né? Eu fiquei muito emocionado de saber que os meus netos estão focando também na defesa do agro, Vlamir. É criativa essa ideia, isso é importante, né, João? Porque o agro em si, ele sempre vai deixando legados, agro é um dos setores que a família vai tocando, né? Vai entrando pai, filho, avô, neto, bisneto e vai o ciclo vai se repetindo, então é importante e como nós estamos em fase de mudanças nos estilos de comercialização, é muito importante essas novas gerações aprenderem, ou quem já sabe, e também trazer o pessoal da velha geração para começar a aprender a fazer isso também, né, João? Só para lembrar que se você quiser acompanhar a live, é de graça, você já pode entrar num grupo de WhatsApp voltado para isso. A descrição está aqui embaixo, né? Como é que chama, Davi? Como é que chama? A descrição do vídeo, eu não estou vendo, cara, está perto ali. Davi, o Vlamir já reclamou que você está deixando ele gordo. Põe lá, ó, na defesa do agro, olha o Vlamirzão gordo aí. Ó. Não, põe aquela. Ó. Ei, Vlamir, o Davi está deixando você gordão, hein? E você também, né, João? Nós estamos aí com Ixi, 10 quilos Maria. a mais na É foto que eu do que fico na ali vida embaixo. real. É o carinho da IA, está dizendo o diretor, mas é muito. Tá bom. Obrigado. Vamos lá, Davi. Vamos saber dos preços do milho com o Sérgio Braga. Notícias do milho, oferecimento da Copavel. Milho na Bolsa de Chicago cai, maio 4,52, tem um delay, mas em queda. Julho 4,63 mais 25, milho para setembro em Chicago, 4 dólares 66,50, dezembro 4 dólares 80 mais 75. Queda para o milho em Chicago, na B3 se posicionando também para o feriado de amanhã, 2 vencimentos mais curtos em queda, demais em alta, maio R$ 71,31, vale a saca para o milho base Campinas. Julho, R$ 71,10, 0,28 de queda. O setembro, R$ 72,00 mais 0,6, estável. E o janeiro de 2027, R$ 76,00 mais 15 centavos. Negociações mistas por milho lá na B3. Vlamir Brandalize, e o milho? Segundo o Jânio Zeferino, nós estamos fortinhos. O milho está fortinho? O milho está dando sinal de positivo, né? Hoje leve alta aí nos mais longos aí da B3, né? Provavelmente o pessoal se protegendo na B3. Está barato ainda o milho, né? Para comprar aí, principalmente para quem é granjeiro, o pessoal do ovo, frango, suínos, quem consome milho, né, João? Então, o pessoal do etanol também está se protegendo nessas posições aí, para depois que o mercado saltar e evoluir, quando confirmar que a safrinha é menor, o mercado vai responder positivamente aí às cotações, né? Então temos fôlego para reagir. Outro fator importante é a questão da área, né, João? Ainda não tem dados finais, provavelmente na próxima semana, aí, nos próximos relatórios da própria Conab, vai confirmar que a área plantada de milho deve ter ficado perto de 17 milhões de hectares e não 18, né, essa safrinha. Isso dá um impacto grande na oferta de milho.
E tem mais um fator aí que o pessoal do Sul já começa a ter que necessidade de começar a pensar como é que vai se abastecer lá no fim do ano, que é o milho do Paraguai. A safrinha do Paraguai de milho caiu muito esse ano de área, e o Paraguai está aumentando muito o consumo interno por causa do etanol, né? E além de fábrica de ração que o pessoal está produzindo por lá. Então não vai sobrar milho paraguai para exportar aí para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então é uma situação que o pessoal tem que acompanhar para se proteger. Por isso que a gente tem apontado, né? Para o consumidor, tá barato para comprar ali na B3, né? Tá se posicionar e garantir futuro. Para o produtor, os fundamentos de médio e longo prazo são positivos. Então o milho tende a se valorizar, é isso que a gente vê. No mercado de exportação, segue comprador, aí o pessoal diz, mas o nosso principal comprador é o Irã. Sim, o Irã é um dos grandes compradores brasileiros, e provavelmente com guerra ou sem guerra vai continuar comprando. Então, a questão do milho vai continuar saindo, né? Então, e esse ano talvez a gente não tenha aquele milho que teve o ano passado para exportar, né? Vai faltar milho para a gente atingir toda aquela exportação passada, justamente porque a safra vai ser menor. Nós vamos ter uma safra bem menor esse ano, e isso vai impactar no mercado de médio e longo prazo, né, João? E a nova safra de verão, que é a que começa a plantar em agosto, por enquanto está tudo parado, o produtor não está olhando semente, o produtor está apavorado com o valor que foi a ureia, que é um produto que se usa muito, né, na cultura do milho, e talvez a nova safra de verão de milho vai ter uma queda também, então é mais um fator aí. Por isso que a própria B3 já mostra aí uma diferença grande entre o curto no milho e o janeiro em diante do ano que vem, que vai ser um ano apertado, né? Então, olha, de 71 a 76, é o mercado vendo que para frente o milho tem fundamento positivo, né, João? E já lá em Chicago, ele está seguindo uma calmaria do dia, né? Porque as commodities, ele começou a trabalhar positivo por causa do anúncio do Trump, da guerra, do petróleo, e depois ele acomodou. Ele está acomodado porque ele está esperando para ver como é que vai andar o plantio da safra americana, né? Então, será que vai plantar? Vai ter... Porque o inverno está duríssimo por lá, tudo congelado, está com dificuldade. Vai ter plantio aí já na próxima semana com o primeiro relatório do uso de áreas plantadas, mas no sul dos Estados Unidos. Os principais estados americanos ainda não plantaram nada. Ainda não tem plantio ali na Rússia, na Ucrânia, leste europeu. Plantio de milho, basicamente, está acontecendo na China. Nesse momento, a China já está com um clima um pouco mais de primavera, os demais ainda está com clima de inverno, né? Então, daí o milho não está sendo plantado. Mas os fundamentos do milho seguem bons. Se olhar o julho 27, não está aparecendo na tela aí que o Davi colocou, mas ele está 5,02 nesse momento, acima de $5 o bushel. Então, você vê o milho curto 4,5 e o futuro $5. Então, é sinal positivo de médio e longo prazo também, né? Pegando a B3, a Bolsa de Chicago, né, João? Bom, mas só para lembrar, vai esperar o preço subir com o milho na mão? É um risco. O Vlamir está analisando dentro do que ele sabe, dentro das condições, né, de temperatura e pressão. Mas ninguém sabe se o Trump vai apertar o botão ou não, o que vai acontecer. Então, carregar, legal, só que é risco. Evite o carrego. 10 e 14 reais por saca de carrego para você carregar o milho. Não é melhor vender, fazer dinheiro, botar o dinheiro a juro? Não é melhor pegar um pedacinho desse dinheiro e comprar uma call na B13 e acompanhar a alta? Que você continua acompanhando a alta do preço, que é o que você está vendendo, preço. Certo? Agora, vai carregar 10 e 14 no seu lombo. Né, Vladimir? Bem, tem que lembrar, né? O produtor tem que começar a trabalhar mais aí com os mercados em geral, né? Futuros, financeiro, taxa de juros, aproveitar. O Brasil está pagando juro astronômico, né? O governo brasileiro está propiciando aos investidores. Quem tem dinheiro está fazendo muito dinheiro no Brasil, né, João? Ah, mas o Ganhando Brasil... Hein? 15% ao ano, aí a inflação está 4,5%, está dando 10% real ao ano, isso aí dá 25 anos lá no Japão É, de hein, juros, Vladimir? né? E o povão, né? Pai dos pobres e mãe dos banqueiros. Ele dividiu em duas a população. A sociedade está dividida em duas partes. Os que ganham com juros e os que sofrem com os juros. Brasil! Vamos lá. Exatamente, João. Mas o Que lado você mercado do está, milho segue Vladimir? Que bem, né? lado você está? Você está sofrendo com juros. Você vai na lojinha lá. Só para encerrar, Davi, lembrete aí para quem quiser saber quanto custa uma operação em uma B3 de participação de alta,
para fugir do carrego. Olha o telefone aí, ligue já. 199-7110-8610. Perguntar não ofende e não custa nada. 199-7110-8610. Ô, Fernando, quanto custa uma posição para quando, Vladimir, que você acha mais recomendável? Setembro, dezembro? É isso? É, posição de novembro para frente, né? Longa, né? A posição longa é mais barata, geralmente, para trabalhar, né, João? E isso pode Quanto sair a hora custa, que quiser. Fernando, uma posição para dezembro na B3? Vou segurar o milho. Não, vou vender o milho, fazer grana e pegar uma partezinha. Quanto? Aí comprar uns contratinhos para acompanhar a alta. Você está protegido. Beleza? Se cair, você já vendeu, né? Se subir, você está com o contratinho. Eita, nós, que bom. Queria eu ter esse milho aí. Vladimir Brandalize, tchau para você. É isso aí, João. Vamos só convidar o pessoal. Amanhã vamos fazer o programa especial. Amanhã nós vamos comentar sobre o mercado feijão, arroz, que é o tradicional de sexta-feira. E vamos fazer um resumo da semana da soja, do milho aí, comentar também novamente sobre o que o produtor americano pode plantar, né? Que nem o USA divulgou. Amanhã tem um resumo semanal. Amanhã tem um dia especial, né, João Batista? Não perca amanhã também. Antes de pegar o bacalhau, nos assiste aqui. Muito bem, vamos em frente. Sérgio Braga vai pegar um bacalhau amanhã. Já, Serginho, deixa antes lembrar aqui o pessoal para entrar no clube. Né? No clube você tem 16 editorias, editoria de café, de boi, de clima, de política, de sustentabilidade, aquilo que você achar melhor, ou todas as editorias. Mais o site, onde tem dados particulares só para assinantes do CPEA, vários preços do boi gordo, da Scott Consultoria para os assinantes. Então, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. E você tem 7 dias grátis para comprovar o que eu estou dizendo. Além disso, amigão, fazendo uma assinatura anual, você tem acesso a 3 cursos básicos de economia, do Adolfo Saxida, do Maurício Bellinello e do Vitor Caso. Cara, é época da informação, do conhecimento. Então, o conhecimento liberta, entre no Clube do Tempo e Dinheiro. Veja aí a minha lembrança, o Sérgio Braga vem na sequência com os preços dos hortifrutos, do boi gordo, do café e notícias do clima. Em frente! Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Bellinello, para você aprender a operar na bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, venda e compre na hora certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199-9813-2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Mercado de hortifrutis, apoio da LS Tractor, apuração do CPEA. Começamos pelo leite pago ao produtor de Santa Catarina, captado no mês de fevereiro, R$ 2,07 mais 27 o litro. Ovo branco em Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, R$ 175,00 mais 7 centavos a caixa de 30 dúzias. Batata Asterix especial em São Paulo, capital, saco de 25 quilos, R$ 55,83. Cenoura, verão suja em Caxias do Sul e região, caixa de 29 quilos, R$ 50,00. A banana nanica de primeira, o produtor em Bom Jesus da Lapa, R$ 2,00 mais 4 centavos o quilo. Apuração do CPEA, apoio da LS Tractor, que destaca hoje a surpreendente variedade de tratores que são destinados principalmente para você, que é produtor de leite. Veja só esse destaque de hoje. Eficiência operacional, alta produtividade no manejo agrícola. Estamos no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Viemos visitar a família Moss. Eles produzem leite de alta qualidade e têm tratores da LS Tractor.
duas máquinas, um trator P100 de 105 cavalos de potência e este H145 de 145 CVs. A gente passou por muitos desafios, seca, risco de falta de comida para o plantel. A gente trabalhou um período com vaca semi-confinada, tratava no coxo e iam para as gramas aí. O leite realmente é uma atividade para quem gosta de bicho e persistência. Tu tem que ter persistência. A gente precisou de tratores maiores para fazer os plantios e até mesmo para tratar os animais. E daí tivemos a oportunidade de ter uma revenda perto. Compramos um trator, o LS 145, para a gente plantar, compramos uma plantadeira maior e coisa mais. E ele atende perfeitamente a minha necessidade. O desempenho dele é bom, trabalha bem, é econômico, isso aí tem que ressaltar que é muito econômico. Trabalha o dia todo aí, uma cabine confortável, né? O H145, que é o objeto do nosso bate-papo aqui, ele é um conjunto que é formado por um motor Perkins, uma transmissão LS, um eixo traseiro LS, ou seja, a LS ela cuidou dos menores detalhes desses componentes para acoplar a esse motor famoso da Perkins, aí, fazer esse conjunto trabalhar perfeito, de uma forma bem sincronizada, bem tranquila, tudo, e entregar o que promete. Mas hoje a evolução da tecnologia aí está sendo muito rápido, sabe? Está vindo muito recurso aí que facilita produzir leite. Pedir eu não peço muito porque Deus já me deu bastante, do resto é agradecer, só agradecer. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Semana de Quaresma. Ontem o mercado seguiu em alta, hoje devolve parte dos ganhos em relação ao mercado futuro. Abril, arroba negociada 366,70, véspera de feriado, não haverá negociações amanhã na B3. Repetindo, abril 366,70, 0,12 de queda. Boi gordo para maio 363,65, 0,10 de queda. Junho 354 mais 0,5, queda de 0,06%. Julho 349,85, 0,36 de queda. Direto do CPEA, Isabela Zavati conosco. Olá, Isabela. Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Isabela Zavati, analista de mercado aqui do CPEA, e o mês de abril já se iniciou com o mercado pecuário apresentando preços firmes. Então, esse cenário veio sendo acompanhado desde março, ali meados do meio de março, e permanece então nesse novo mês. Ontem, quarta-feira, a nossa equipe de levantamento acompanhou um dia de boa liquidez, então compradores concederam aí novos reajustes pontuais nos preços ofertados. Alguns compradores já haviam praticado reajustes entre segunda e terça e aí mantiveram os preços ofertados ontem na quarta-feira. De modo geral, a oferta nas regiões ainda é bem restrita, então muitos animais seguem sem estar prontos para abate. As escalas seguem curtas, entre 4 e no máximo 8 dias. Tem frigorífico que ainda precisa de gado ali para a semana, né? Então, um cenário aí de oferta realmente restrita e de preços firmes. Essa semana é um pouquinho mais curta, então alguns agentes já saíram do mercado, dizendo que hoje, quinta-feira, não vão negociar, que voltam após o feriado da Páscoa. Então, vamos seguir acompanhando toda a movimentação. E essa firmeza de mercado foi sentida principalmente aqui no estado de São Paulo, com os negócios ocorrendo entre 360 e 365.
alguns lotes pontuais aí em 355. Com isso, a média do indicador do boi gordo CPEA-Esalq ontem, quarta-feira, foi de 358,90. Então, vimos aí um aumento de 0,81% em relação à terça-feira. E na reposição, o cenário também segue de preços firmes e oferta restrita de animais, principalmente para o boi magro, onde os agentes relatam dificuldade para adquirirem esses animais. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o boi magro foi negociado acima dos R$ 4.400. Então é isso, seguimos por aqui acompanhando toda a movimentação de mercado. Até mais! Obrigado, boa Páscoa à equipe do CPEA. E a Isabela Camargo, lá de Bebedouro, está conosco. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, encerramos a semana com preços firmes para a arroba do boi gordo. Os frigoríficos, eles encontram dificuldade em alongar as escalas de abates e elas não evoluem mesmo diante de ofertas maiores. A gente teve uma semana mais curta, com um dia a menos de negociação e também de abate. Então, as escalas acabaram se encurtando essa semana ainda mais. E a oferta é restrita de animais terminados. No mercado atacadista de carne bovina, o feriado e a entrada do salário na próxima semana, né? Isso acaba colaborando aí para a melhora em relação aos negócios e junto à oferta restrita de carne bovina, isso vem colaborando aí para a firmeza em relação aos preços. E também não podemos deixar de falar, né, das exportações que seguem um bom ritmo. Na próxima semana devemos ter aí a divulgação dos dados de como foram as exportações em março. Na nossa visão, a próxima semana ela deve seguir aí com um cenário próximo ao que a gente vem observando, o cenário de preços firmes, de oferta restrita e também de escala justa, de escala de abate, né, justa. Então, como eu disse, a entrada do salário e pensando em reabastecer, né, depois desse período de feriado, o varejo se reabastecendo depois desse período, isso deve trazer aí mais apetite por parte da indústria em negociar, pensando aí nos seus estoques. Mas então, na nossa visão, devemos seguir aí com preços firmes nos próximos dias. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Londres encerrou negociações em queda para o café a 3.439 dólares por tonelada para o robusta vencimento futuro maio. Em Londres, queda de 2,22%. Em Nova York, recua também o café, 296,35 maio, cai 0,49%, 0,56 ampliou a queda agora, 0,58 está caindo o café em Nova York. Na Bolsa de Nova York, negociações ainda apresentando aí um delay, mas todas as posições pressionadas. Maio, 296,35. Julho, 290 mais 10. Setembro, 277 mais 25. Dezembro, 2 dólares, 67 por libra peso. Cai o café em Nova York, na B3. Sacas em dólares, 395 dólares mais 0,5. Ontem bateu 400 dólares, hoje cai 1,97%. A previsão do tempo vai desta sexta-feira santa, dia 3, até a próxima quinta-feira, dia 9. Nesta sexta-feira, as chuvas seguem concentradas na região centro-norte, boa parte do Brasil com chuvas nesse momento. A região sudeste tem chuvas intensas sobre o litoral, parte do litoral também do Nordeste, norte do Brasil, tem Tocantins, Maranhão, tem o estado de Mato Grosso, região centro-oeste, norte como um todo, com chuvas pesadas e as chuvas ainda irregulares no Rio Grande do Sul, na parte sul do estado, assim como em parte do estado de Santa Catarina, chuvas só concentradas no oeste de Santa Catarina, também no oeste do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, com chuvas nesse período.
Agora, a partir o próximo dia 4, sábado, a situação continua bem semelhante, chuva em boa parte do país, com uma nova frente fria se aproximando pelo sul do Brasil, levando chuvas ainda que volumosas, rápidas, ao Rio Grande do Sul, ao sul do estado. Segue o tempo firme no oeste de Santa Catarina, assim com chuvas localizadas também no litoral, no estado do Paraná, irregulares as chuvas no Paraná no dia 4. Seguem também as chuvas irregulares em parte do estado de São Paulo, assim como na região do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, a zona da mata de Minas, sul da Bahia. Segue com o tempo mais firme, as principais capitais nordestinas seguem com o interior, aliás, os estados nordestinos, com o interior mais seco, com exceção aos estados, a região do Nordeste ao litoral, com chuvas mais volumosas. Centro-Oeste com chuvas pesadas, com exceção ao estado de Mato Grosso do Sul, que tem ali chuvas também manchadas. Norte do Brasil, com chuvas intensas volumosas no dia 4. A partir do domingo, dia 5, a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, leva chuvas para praticamente todo o estado e também avançam sobre o estado de Santa Catarina da faixa leste para o oeste, chuvas manchadas agora na região do estado do Paraná, também parte do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, parte de Goiás, um corredor de umidade, Distrito Federal com um tempo mais firme, a região centro-norte com tempo chuvoso. Mato Grosso do Sul também segue com tempo mais firme e chuvas irregulares. A partir do próximo dia 6, segunda-feira, norte do Brasil continua chuva intensa, volumosa, volumes acima de 150 milímetros em algumas regiões, principalmente no Nordeste. Olha só, a faixa leste do Nordeste também com muita chuva, e o norte do Brasil apontando chuvas volumosas. A frente fria avança pelo Rio Grande do Sul, chuvas intensas registradas no Uruguai, também parte do sul do Rio Grande do Sul, e leva poucas chuvas ainda irregulares para Santa Catarina, Paraná, também parte de São Paulo, Minas Gerais, parte da Bahia segue com agreste, com o tempo no interior do Matopiba. Matopiba ali segue no Cealba, na verdade, com chuvas ainda irregulares. O Mato Grosso com chuvas volumosas, Maranhão, Tocantins, Pará, também Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, chuvas praticamente em todas as regiões no dia 6. A partir do dia 7, terça-feira, a frente fria avança, estaciona sobre o sul do país, chuvas volumosas, dessa vez no Rio Grande do Sul, avançam para Santa Catarina, Paraná, também litoral do Sudeste, Nordeste, e deixam chuvas manchadas ali na região do Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, também São Paulo e parte do estado da Bahia. Goiás também tem chuvas um pouco mais irregulares, como no Distrito Federal. A partir do dia 8, quarta-feira que vem, frente fria mantém-se sobre o sul do Brasil e chuvas volumosas, tempestades, temperaturas mais baixas, ventos e até mesmo registro, segundo o IMET, de granizo em algumas regiões. Centro-norte do Brasil, com chuvas tradicionais típicas para esse período do ano, não muda muito a situação no dia 8, quarta-feira. A previsão estendida para a próxima quinta-feira, dia 9, mostra chuvas volumosas com essa frente fria se afastando do sul do Rio Grande do Sul, mas estacionando sobre o litoral do estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, também parte do litoral, a região centro-oeste com chuvas, e só ali o miolinho do estado de Goiás, parte do estado de Minas Gerais, parte também da Bahia, com um tempo um pouco mais firme a partir do dia 9. Vamos agora direto à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. E vamos ao tempo para a semana, o feriadão de Páscoa, e um pouco mais também. Vamos lá. Nos 15 dias de hoje até o dia 16, muita chuva em toda essa parte norte do Brasil. Tu vê que chove bem no Maranhão, Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, até na Bahia também. Mesmo aqui que é pouco, ainda é uma boa chuva. Tocantins, Mato Grosso, a chuva ganha corpo, Rondônia, Acre. No Sudeste também melhora. Essa melhora aqui é principalmente do dia 6, 7 de abril para frente. Aqui também, no Mato Grosso do Sul, do dia 6, 7 para frente, São Paulo, sul do Brasil,
e Paraguai e continua aqui na Argentina. Então chove bem em todo o país, especialmente na semana depois da Páscoa. Na anomalia de hoje, ao dia 16, nós temos o quê? Abaixo do normal aqui no Pará e Amazonas, boa parte do Nordeste e Sudeste acima da média, melhorando também aqui no Sul, onde fica um pouco abaixo do normal em algumas áreas. Para o pessoal ter uma ideia da diferença, olha aqui, ó, de hoje até o dia 8. Olha como fica mais acentuado aqui no Pará, bom aqui no Nordeste e no centro-sul do país, de normal acima, normal abaixo, melhorando aqui no sul. Essa anomalia positiva ela vai atravessar gradualmente para cá. É o que acontece aqui de 10 a 16. Olha como fica bom o centro-oeste, o sudeste e o nordeste e volta a dar uma secada aqui no sul, por quê? Por causa do frio. Falando nele, ó, de hoje até o dia 8, as chuvas abaixo do normal, a temperatura abaixo do normal em grande parte do país, por causa da nebulosidade da chuva, e calor aqui, ó, começando já a esfriar na Argentina. Aqui, máximas de 33 a 36 entre hoje até o fim de semana, caindo no domingo um pouquinho no Rio Grande do Sul e cai mais na terça-feira no Rio Grande, quarta-feira em Santa Catarina, Paraná, quarta noite, quinta, pegando aqui o centro-sul do país. Tanto que, no período de 10 a 17, cai bem a temperatura, fazendo frio. Aqui esquenta um pouquinho, mas cai em grande parte do país. E a gente vê que nos próximos 10 dias, o volume, a temperatura também continua ainda um pouquinho alta por causa dessa semana. Mas, de maneira geral, teremos uma queda boa da temperatura a partir ali de quarta-feira para frente. Não dá para descartar alguma geada ali pelo dia 10, 11, 12, 13 de abril. Então, semana que vem já marca uma virada no comportamento de chuva e temperatura pelo Brasil. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, uma boa Páscoa. Obrigado igualmente a todos que estão conosco. Lembre sempre, 19 99813 é o WhatsApp para você mandar a mensagem. Eu quero participar, fazer uma assinatura do Tempo e Dinheiro. Você tem 7 dias de graça. Se você fizer a assinatura anual, você também terá direito a 3 cursos. 3 cursos nesse pacote, ou da renovação ou assinatura anual. A primeira, curso de introdução aos mercados de commodities, de Maurício Bellinello, professor Maurício Bellinello, com Vitor Caso, venda e compra na hora certa e princípios de economia, desafios da inteligência artificial, com Adolfo Saxida. Está esperando o quê? Bom, a todos que estiveram conosco, mais uma vez eu lembro, amanhã, 13 horas, estaremos de volta. Não haverá negociações no mercado financeiro, voltaremos com uma edição especial do Tempo e Dinheiro. Muitas informações, não perca, portanto, 13 horas, horário de Brasília. E a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado, um ótimo início de tarde e até amanhã.